o senhor vê a possibilidade de termos uma crise grande de falta de oxigênio no país e uma crise de grande desabastecimento de insumos nos hospitais do nosso país? Felizmente, parece que nós já passamos o pico dessa segunda onda e a pressão sobre o sistema de saúde tem caído, né? Então, com isso, a pressão sobre o fornecimento desses insumos, do oxigênio, dos chamados kits de intubação orotraqueal, também caiu. Eu tenho um termômetro pessoal, que são as ligações que recebo dos secretários de Estado, dos secretários de município, até dos senhores parlamentares, né? Então, a situação sanitária agora, desde que mantenhamos as medidas não farmacológicas, que avancemos na nossa campanha de imunização, é de um cenário onde vai haver uma queda. Isso não significa dizer que devamos relaxar. Essa questão dos insumos estratégicos, o Ministério da Saúde já providenciou uma licitação internacional e nacional, sem estabelecimento de fixação de preço, para que consigamos um estoque maior no Ministério para suportar os estados e municípios. Eu aqui volto a dizer que a obrigação de buscar esses insumos é de estados e municípios. Mas, diante do caráter pandêmico da doença, do grande número de casos que tivemos em face dessa variante, o Ministério da Saúde, ele socorreu estados e municípios. Esse é um assunto que está, sim, no nosso alvo. Eu tenho outros questionamentos, mas eu vou respeitar o tempo. Só vou fazer aqui um encerramento e um último questionamento a Vossa Excelência, mais 1 minuto, eu quero ser disciplinado no tempo. Mas dizer o seguinte, eu acho que, nesse momento, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que cumprir a sua obrigação, assumir sua responsabilidade e fazer a sua parte. Eu, no meu mandato aqui, eu tento fazer a minha, com toda a dignidade. Aqui, fui o parlamentar do DF que mais destinou recursos para a saúde pública do Distrito Federal. Destinei só esse ano 11.200.000 reais para equipamentos para os hospitais públicos do Distrito Federal e para a compra de medicamentos para a rede pública do Distrito Federal, para a compra de tomógrafos, para a compra de ventiladores mecânicos, de oxímetros. Tento fazer a minha parte. Acho que esse é um momento, ministro, de união. É triste ter mais de 400.000 mortes no país e o tempo todo se incentivar a divisão. Eu queria que o senhor conversasse com o presidente da República e fizesse ele ver que o momento não é de divisão. O país precisa de solidariedade, precisa que as pessoas se unam, precisa que as pessoas entrem numa corrente de amor ao próximo, de solidariedade. O senhor provavelmente é pai, é filho, tem amigos que estão no hospital, internados. Então, é muito importante que, nesse momento, a vacina, por exemplo, não é uma questão ideológica. Vacina é a chance da humanidade de salvar vidas. Não é uma coisa de direita ou de esquerda. Vacina é a chance real que a gente tem de evitar que um brasileiro morra. Então, eu queria fazer esse apelo a Vossa Excelência, que tente ter essa conversa com o presidente para unir o país. Para unir, a gente precisa, nesse momento, ter solidariedade com o próximo. E aí, o presidente também, e eu sempre acho que a gente se afirma pelo exemplo, quando ele sai sem máscara nas ruas, ele não dá um bom exemplo para o país. E é importante que esse exemplo seja dado. Então, eu queria, Vossa Excelência se mostrou tão ponderado aqui, queria que conversasse construtivamente, é isso que eu queria dizer de coração. Não é uma coisa contra ou a favor, mas é uma coisa para o momento que a gente vive. Nós vivemos uma pandemia e há vidas sendo perdidas. E o último questionamento é com relação à quebra de patentes. O presidente norte-americano, Joe Biden, deu ontem um grande exemplo para o mundo, mesmo com prejuízo para os Estados Unidos. Ele falou, momentos extraordinários exigem medidas extraordinárias. E defendeu a quebra de patentes. Porque isso é o que... É importante vacinar mais gente, salvar vidas. E eu queria perguntar, Vossa Excelência já falou aqui que não acha que é uma boa ideia a quebra de patentes. Essa é uma posição já oficial do Ministério da Saúde ou ainda é uma reflexão que será feita no âmbito do governo federal para que se tenha uma posição oficial sobre a quebra de patentes? Eu não sou um especialista nesse tema,
Isso é uma opinião... E agradecer a Vossa Excelência as respostas e ao presidente a benevolência do tempo. Como eu disse, senador, eu não sou especialista nesse tema. Eu tenho receio que essa medida ela possa, de alguma maneira, prejudicar o ritmo de entregas de vacinas para o Brasil, mas é um tema que a OMS também discute e temos que evoluir no entendimento dessa matéria que ela é sensível.